depois do Papa Francisco, é a vez de Pepe Mujica sofrer limpeza semiótica da grande mídia. Está lá o artigo no blog sobre isso daí, essa reflexão que esse humilde blogueiro fez, acompanhando a forma como a grande mídia cobriu, tá? Em primeiro lugar, o Pepe Mujica morre aos 89 anos, esse grande líder da esquerda uruguaia, ex-guerrilheiro, foi preso político por 12 anos em solitária, ficou em solitária. Ele foi um refém da ditadura. Tipo, se os tupamaros voltarem à guerrilha, vamos matar os prisioneiros que nós temos. Era ele mais 2 que foram presos e colocados como uma espécie de refém do Estado. Tá? Preso político, agricultor, vivia numa chácara com o seu Fusca azul. A gente sabe. O Mujica é um desses grandes personagens que transcendeu a diferença dos espectros políticos. Tá? Tanto é que a grande mídia teve que dar notícia. Em vez, ela poderia simplesmente colocar como uma nota de rodapé, lá embaixo numa página, tal. Mas pela envergadura do personagem, é um daqueles personagens que transcendeu as diferenças do espectro político. Então foi obrigada, a grande mídia, a dar manchetes nas primeiras páginas, os jornalões e portais da internet. Por quê? Por causa da sua filosofia da praxis. Eu aconselho vocês, eu acho que quem entender o Mujica é esse livro desse filósofo mexicano Adolfo Sánchez Vázquez. Filosofia da Praxis, nem sei se ainda tem mais edições, da Paz e Terra, Filosofia da Praxis. Foi o que caracterizou a envergadura do Mujica, é porque é um daqueles ativistas marxistas, bem que muitos não consideram como marxista, mas um combo aí de maoísmo, anarquismo, marxismo. Mas eu acho que a sua trajetória de militância e reflexão simultâneas, a gente percebeu que o Pepe Mujica não era um simples militante. Era um militante que praticava reflexão. Aí entramos no campo da filosofia da praxis, que é uma discussão dentro do marxismo. Tá? E é um livro que me marcou muito na faculdade. Esse aqui desse filósofo mexicano Adolfo Sánchez Vázquez, A Filosofia da Praxis. O que é a praxis? É a importância da atividade da prática, a praxis. Sempre Karl Marx foi muito preocupado com a questão da praxis, da prática, do ativismo. Lembra daquela frase de que os filósofos pensaram muito sobre o mundo e eles não transformaram o mundo. Agora é hora de transformar, sair da teoria e ir para a prática. Isso é uma das coisas que Marx colocava. Tá? Então, a importância, ele colocou isso, ressaltou muito Karl Marx nos seus textos, a atividade prática para a transformação do mundo e, ao mesmo tempo, na compreensão da realidade. Uma prática reflexionante. Tá? O que é a filosofia da praxis? É quando a teoria está intrinsecamente ligada à ação, em que o conhecimento é produzido através da experiência, da reflexão sobre a prática. Isso significa que ativismo, prática e teoria estão juntos se autorrefletindo. Isso é muito difícil de fazer e o Pepe Mujica foi um dos poucos que conseguiu fazer isso. Tá? Seus tempos de solitária, imagina a atividade solitária e reflexionante que ele fez e levou aquela coisa do pensamento que muitos colocaram, justamente dessa coisa da praxis. Como é que se fala? Estou agora me fugindo da palavra.
coerência. Essa coerência fez ele criar um vulto superior à diferença dos espectros políticos, que mereceu os jornalões e portais da grande mídia a darem a notícia. Morre Pepe Mujica, mas é claro, com aquela coisa, todos em uníssono, símbolo para a esquerda, como se esses jornalões pedissem desculpa para o leitor do jornalão. Olha, eu peço desculpas, a gente está falando de um símbolo para a esquerda, não é nosso. Tá? Figura emblemática para a esquerda, para a América Latina, não é nosso. É como se eles pedissem desculpa para o leitor conservador desses veículos. Tá? Foi assim, em uníssono, as manchetes foram essas. Ex-presidente símbolo da esquerda na América Latina, deu o Estadão. E assim por diante. Tá? Só que a gente sabe que a grande mídia não dá o braço a torcer. Tá? Então, nesse momento, eles tiveram que usar toda a criatividade, que eu chamo de criatividade semiótica e trapézio retórico. Tá? Para tentar torná-lo, o que eu chamo aqui um conceito de ideogênico. Tornar, assim, o Pepe Mujica ideogênico. O que é esse conceito? Fizeram isso com o Papa Francisco também. Tornar, assim, ideologicamente fotogênico. Palatável, aceitável, anódino. Então, em vez de falar que era de esquerda, que é humanista. Um humanista, dessa forma, esse humanismo abstrato, genérico. Tá? Depois a gente vai explicar um pouco melhor, mas essa foi uma das estratégias, um dos mecanismos semióticos para a limpeza. Tá? Sempre sensível ao timing e ao contexto que está agora a grande mídia, eles se inspiraram para fazer essa limpeza semiótica do Pepe Mujica em duas coisas. Primeiro, a morte do Papa. Então, a ideia era transformar o Mujica quase num santo. Mujica merecia ser canonizado, que ele não era um guerrilheiro, era um santo. Tá? E, do outro lado, o recall da Lava Jato. Já que a Lava Jato está sendo relembrada agora, primeiro com a anistia da ex-primeira-dama do Peru, a Herédia, né? A Nadine Herédia. Tá? E outra é a prisão do presidente Collor, ex-presidente Collor de Mello, que está lá na cobertura em Maceió, mas prisão domiciliar. Mas relembrou-se que ele foi condenado por uma ação da Lava Jato. Então, houve um recall da Lava Jato. Então, essas duas fontes serviram de inspiração para a grande mídia fazer essa limpeza semiótica. Então, primeiro, começaram a vir com essa coisa. Ele é um político progressista de esquerda, mas não caiu na tentação da corrupção. Tipo assim, até começou a se utilizar sugerir uma conjunção adversativa. O Otávio Guedes, lá do Globo News, começou a falar, ele era de esquerda, não corrupto. Na verdade, ele quis dizer, apesar de ser de esquerda, ele não era corrupto. Então, aquela coisa, o recall da Lava Jato, olha, ele era de esquerda, mas não era corrupto. Por quê? Porque 10 em cada 10 caras de esquerda é corrupto. Então, tá os exemplos lá da vizinha argentina, Cristina Kirchner, tal, e aqui o Brasil, 2 ex-presidentes que foram presos, corruptos. Tá? Então, aquela coisa que foi, olha, mas aquela coisa nossa que inexplicável, se é inexplicável, está no campo do Santos. Não do Santos Futebol Clube, do Santos. Tá? Então, virou o Santo Mujica. Tá?
Um cara que dava grana para sem-tetos, aí começa a vir com aquelas histórias, né? Até temos aqui as manchetes, aquelas histórias que vinham, tá? De sandália em evento, a esmola no meio de uma entrevista, relembre Mujica sendo Mujica. Presidente mais pobre do mundo, Pepe Mujica doava 90% do seu salário para construções habitacionais populares. Então era aquela coisa, olha, o Mujica era um santo homem. Tá? Ele não era corrupto. Ele era capaz de dar, como, por exemplo, aquela história, ele estava numa entrevista, chegou um sem-teto, pediu, olha, você tem uma moedinha para eu comer? Aí ele falou, olha, eu não tenho moeda. Tirou uma nota de 100 pesos e deu para o sem-teto, um morador de rua. Tá? A questão é o seguinte, todos esses mecanismos foram criados para quê? Para esconder que ele foi um presidente de esquerda no Uruguai. Então, justamente para esconder aquilo que incomoda, que ele teve um tipo de programa de governo antineoliberal. Tá? Aumentou o salário mínimo em 250%, o gasto social, por exemplo, saltou de 60% para 75,5% no gasto público, intensificou programas sociais de distribuição de renda, tá? E ele criou uma política econômica que combinasse crescimento com inclusão social. Isso foi tirado, ou foi colocado em segundo plano das matérias, os obituários do Mujica, para se concentrar na coisa de que ele era humilde, andava de Fusca, não caiu na pompa do poder, ou seja, não foi corrupto. Era humilde, simples, vivia numa chácara. Se o presidente não morava no Palácio Presidencial, morava na chácara, andava de Fusca. E aquela coisa. E a parte dele ser antineoliberal? Mais ainda, ele defendia a integração latino-americana. Isso arrepia a espinha dos jornalistas corporativos. Falou em integração da América Latina, isso causa arrepio. Isso tem que ser eliminado. Então, vamos falar da parte que ele parece um santo homem. Porque só sendo santo para explicar como um cara de esquerda não é corrupto. Então, começou assim. E como explicar que ele era um governo progressista? Dessa maneira que vocês vão ver. Mujica liderou a agenda progressista na América Latina. Que agenda foi essa? Foi aumento do salário mínimo em 250%? Aumentar os gastos sociais, os gastos públicos? Não. É porque ele descriminalizou o aborto, liberou a maconha, pautas comportamentais, de costumes, a mesma pauta com a qual se avalia a extrema-direita. Por que o governo Trump não é progressista? Porque ele está tirando os transexuais do exército, pauta de costumes conservadora. Então, o governo progressista é aquele governo que é progressista, é aquele governo que tem uma agenda comportamental e de costumes liberal. Dessa maneira, eles caracterizaram a presidência do Mujica no Uruguai. A parte que ele é antineoliberal foi eliminada. Então, um tipo de limpeza semiótica que se opera aqui, até chegar à ideogenia, esse conceito. E aí, ambos foram vítimas disso, tanto o Papa Francisco quanto o Pepe Mujica. Né? A ideogenização. Ideogenização é tornar o personagem ideologicamente fotogênico. Que nem quando você vai tirar uma foto, uma pessoa é fotogênica, que sai bem na foto.
Então tem que sair bem na ideologia, tá? Então significa que o Mujica, assim como o Papa Francisco, eles eram palatáveis, anódinos, no máximo humanista, tá? Então, por exemplo, assim como o Papa também tiraram essa questão de que que o Mujica falava falava de coisas incomodamente materialistas, como empobrecimento, exclusão, reprodução da pobreza, críticas ao neoliberalismo, ou pior, integração latino-americana. Isso é a mesma coisa que mostrar récia de alho para vampiro. Falar isso para jornalistas corporativos, integração latino-americana. Então, de repente, você vê observações condescendentes, tipo, que falta a empatia de Mujica fará, disse o Jean Willis, tá? No perfil dele. Mujica abandonou a revolta partidária pela mudança interior. Tá? Disse na Folha, um analista junguiano, até isso, para subjetivar, espiritualizar o Mujica. Não, na verdade, ele abandonou a revolta partidária para uma mudança, ele fez uma mudança interior. Aí ficou humilde, virou um santo. Tá? Ou então o jornal o Globo, que falava que ele tinha empatia pelo povo. Então, aumento dos gastos sociais. Não, o problema é que ele era empático com o povo, ele dava esmola. A mesma coisa fizeram com o Papa Francisco. Então, o Papa Francisco, o que era? Tinha compaixão, nem compaixão já era, senso de acolhimento, empatia, ele é empático, humilde, inclusivo. A mesma coisa como se falar do Mujica. Esses conceitos. Então, não é aquele que o Mujica combatia a desigualdade, é que ele tinha empatia pelo povo. Então, você vê esse movimento. Então, dessa maneira, com a grande mídia nunca dá o braço a torcer, por isso colocou eles nas grandes manchetes. Repito, ela foi obrigada, porque a envergadura do personagem foi muito além das diferenças de espectros políticos. Então não tinha como a grande mídia não dar manchetes para a morte dele e da importância dele. Mas segundo os termos dela, como fizeram com o Papa Francisco. Porque, na real, essas duas figuras são impalatáveis para a grande mídia. Tanto que o Papa Francisco pronunciava, né, quanto que o Pepe Mujica fazia. Intragáveis para a grande mídia. O governo de 2010 a 2015 foi intragável, antineoliberal. Exatamente o oposto daquilo que a grande mídia critica, ou que o governo Lula faça. Então ficou naquela coisa, nossa, ele era de esquerda, mas não era corrupto. Sugerindo uma conjunção adversativa aí. Apesar de esquerda, ele não era corrupto. É essa a coisa.